nós agora já finalizamos a aplicação da lei penal, finalizamos o estudo dos artigos 1º até o artigo 12 do nosso Código Penal e na aula de hoje nós vamos inaugurar, um novo título do nosso Código Penal. Nós vamos inaugurar agora, pessoal, teoria do crime, é isso aí. Então, do artigo 13 até o artigo 29, nós estaremos aí juntos trabalhando teoria do crime. E o primeiro artigo que inaugura a teoria do crime é o artigo 13 do Código Penal. O artigo 13 do Código Penal, ele apresenta para nós relação de causalidade, Vamos estudar do crime agora. Ele apresenta para nós relação de causalidade, ou ainda, como alguns dizem, o nexo causal, ok? Nós vamos ver a importância, a extrema relevância do nexo causal. Por quê? Porque para que o agente que pratica a conduta criminosa responda pelo resultado produzido, deve haver uma ligação direta entre a prática da conduta e a produção do resultado. Se constatarmos que há uma ligação direta entre a prática da conduta e a produção do resultado criminoso, o agente será responsabilizado por este resultado criminoso. Agora, se não há uma ligação direta entre a prática da conduta e a produção do resultado, o agente, por vezes, não responderá pela produção deste resultado. Então, quando que o agente responderá pela produção de um resultado criminoso? Quando esse resultado decorrer diretamente da conduta do agente. Agora, há situações que há uma quebra do nexo causal, ou seja, o agente pratica a conduta, mas o que produz o resultado não é a sua conduta, é um outro fator, é uma outra causa que pode surgir antes, durante ou após a prática da conduta do agente. Ou seja, se houver o rompimento do nexo causal, o agente não responderá pelo resultado produzido, Sempre que houver, então, o rompimento absoluto, uma causa absolutamente independente, que deu causa a este resultado criminoso, uma causa absolutamente independente da conduta do agente, que deu causa a esse resultado, o agente não responderá pelo resultado, ele responderá apenas pelos atos já praticados. Olha só, bem rapidinho para nós compreendermos, ok? Então, olha só, conduta e resultado, ok? Conduta e resultado. Nós vamos ver nesse primeiro bloco de aula que conduta é o quê? É toda ação ou omissão. Toda ação ou omissão que produz um resultado. Que resultado que é esse? É um resultado criminoso, Resultado descrito lá na norma penal. É o resultado descrito na norma penal, ok? Ou seja, toda conduta criminosa, ela apresenta um resultado para que o agente responda pelo crime na modalidade consumada. Então, por exemplo, qual é o resultado do crime de homicídio? É a morte. Qual é o resultado do crime de aborto? É a eliminação da vida intrauterina. Qual é o resultado do crime de lesão corporal? É a ofensa à integridade física ou à saúde do agente. Qual é o resultado do crime de furto? É a subtração da coisa alheia móvel, certinho? Então, olha só, para que o agente responda pelo resultado criminoso, é necessário o quê? Que entre a conduta praticada e o resultado criminoso produzido, haja o que nós chamamos de nexo causal. Haja, galera, uma ligação direta, tá? Uma ligação direta entre prática de conduta e produção de resultado. Sempre que o resultado advier
diretamente da prática da conduta, nós teremos o quê? O autor da conduta respondendo por este resultado criminoso. Por quê? Porque há uma ligação direta, há um nexo causal entre a realização da conduta e a produção do resultado. Imaginemos a seguinte situação: imagine que eu efetuo 5 disparos contra o meu desafeto e o meu desafeto morre em razão dos disparos efetuados por mim. Então, neste caso, nada mais correto do que eu responder pelo resultado morte. Por quê? Porque esse resultado morte adveio diretamente da minha conduta. Teve um nexo causal entre a minha conduta de efetuar os disparos e o resultado morte produzido por esses disparos. Ok, prof, certinho, muito bem. Agora, o que o artigo 13 fala para nós é o seguinte: por vezes, o que acontece? Por vezes, entre a prática da conduta e a produção do resultado, sabe o que ocorre? Ocorre o rompimento do nexo causal. Por vezes, entre a prática da conduta e a produção do resultado, ocorre o rompimento do nexo causal. Ocorre a quebra do nexo causal. Então, se ocorre a quebra do nexo causal, por uma questão de lógica, significa que a produção do resultado não deriva da conduta praticada. Se ocorre a quebra do nexo causal, se há uma quebra, houve uma quebra do nexo causal, rompeu o nexo causal. Nexo causal rompido significa o quê? O que significa nexo causal rompido? Significa que a conduta, não é capaz de produzir o resultado. A conduta, ela chega até aqui. Daí há uma causa que quebra o nexo causal, sendo essa causa a responsável pela produção do resultado. Então, o que deu causa ao resultado, professora? Foi a conduta do agente ou foi uma causa absolutamente independente da conduta do agente? O que deu causa ao resultado criminoso não foi a conduta do agente, porque a conduta veio só até aqui. O que deu causa ao resultado foi essa situação, essa causa absolutamente independente da conduta do agente, ok? Nós vamos esclarecer melhor isso nos próximos blocos, mas precisamos fazer essa introdução, ok? Então, o que tem que ficar bem claro para todos nós: o agente só responde pelo resultado criminoso se esse resultado criminoso foi provocado por meio da sua conduta. Sempre que houver o rompimento do nexo causal, nós não podemos atribuir a produção do resultado ao autor da conduta, sendo que o que deu causa à produção do resultado é essa causa que rompeu o nexo causal. Agora eu vou trabalhar um exemplo aqui. Vamos trabalhar um exemplo juntos. Imagine a seguinte situação: eu tenho um desafeto, quero matar este desafeto. Então eu efetuo 3 disparos contra esse desafeto. Saio do local dando ele por morto. Eu imagino, já está morto esse camarada. Meu desafeto já está morto. Deixo o local, dando o meu desafeto por morto. Minutos depois, outro desafeto chega ao local, outro desafeto dessa vítima chega ao local e vê que ele está ainda vivo. Mas agora está lá ainda vivo, sofrendo com aquelas dores, pedindo ajuda, mas ainda está vivo. Ao invés desse segundo desafeto pedir ajuda, o que ele faz? Ele pega um pedaço de madeira e desfere vários golpes daquele pedaço de madeira contra a cabeça da vítima. E aí a perícia fala: olha, o José morreu, mas não em decorrência dos disparos
efetuados pela Débora, ele morreu em decorrência das pauladas efetuadas por Paulo. Então, neste caso, foi a minha conduta efetuar disparos que levou a vítima a óbito? Não, não foi a minha conduta. Foi a conduta do Paulo. Então, eu responderei por homicídio. Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique like.